Abramos a nossa Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 até o 18. Disse o apóstolo Paulo: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Pai de amor, nós te louvamos por esta palavra. E queremos hoje aprendermos, ó Deus, a ficarmos firmes em meio às provações, em meio às pressões, às dificuldades do dia a dia. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. O crente maduro, ele é resiliente. Amados, esse termo ele está bem em uso nesses últimos tempos. Nós vemos que é muito falado, é muito mostrado as pessoas e a sua resiliência, mas o que de fato significa? O que de fato significa ser resiliente? Eu quero ler para vocês a definição. O termo resiliência na física significa a capacidade que alguns materiais têm de suportar a estresse ou pressão sem ocorrer ruptura. Quando a tensão cessa, não fica nenhuma deformação. Ou seja, quando algo passa por grande pressão, cessou a pressão, o estado dele continua o mesmo. E na psicologia é um termo usado como capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir às pressões, choques, estresses e vai por aí, sem entrar em colapso. Essa é a verdade. Também se aplica à capacidade que o indivíduo tem de entrar em situações difíceis e angustiantes, sair dela sem sequelas. Eis o que significa ser resiliente. Resiliente é aquela pessoa, irmãos, que passa por provações difíceis, complicadas, que passam por momentos de extremo estresse. No entanto, passou aquela fase, passou aquelas provas, passaram-se aquelas dificuldades. Ali está o camarada de pé, firme, forte, seguindo em frente. E isso se aplica à nossa vida espiritual. Se aplica de uma forma grandiosa à nossa vida espiritual. E Cristo, irmãos, é o nosso modelo de resiliência. Olha só que incrível. O termo é novo, talvez. O termo é mais moderno. Mas Cristo Jesus, desde sempre, é o nosso modelo de resiliência. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Ouça só o que diz. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém? Aqui está a definição de Cristo Jesus para nós. Esse é o nosso Senhor. É aquele, amados, que nos dá força, é aquele que nos capacita, é aquele que nos dá condições de seguirmos em frente, desde que estejamos com o nosso olhar focado, fixado no amado Jesus. E Cristo é colocado como um modelo para cada um de nós, um modelo de resistência, um modelo de resiliência. Cristo Jesus é o nosso maior modelo em todos os aspectos. É preciso olhar para Cristo nos momentos bons, agradáveis, também nos momentos das dificuldades, nos momentos das provações, nos momentos em que as coisas parecem que não têm soluções. Não é verdade? Quando nós, amados, estamos passando por momentos complicados, preciso ancorar a nossa existência em Cristo Jesus e nos deixar moldar por Ele, porque o Senhor cuida de nós, porque Ele cuida da nossa vida. E quando nós olhamos na palavra, vamos ver um Cristo que teve forças para superar as adversidades. A vida de Cristo sobre a face da terra, todos sabemos, não foi fácil.
Jesus não fez um tour sobre a face da terra, ele não veio fazer turismo. Jesus passou por momentos extremos, momentos extremamente difíceis, mas ele resistiu, ele conseguiu, ele ficou firme na promessa. É interessante, amados, olharmos para Cristo como homem, porque a palavra diz que ele estava despido da sua glória e ele estava como homem sobre a face da terra. E isso é bom que fique claro para que nós possamos entender que quando ele diz que é possível vencer, porque ele venceu, é uma realidade para cada um de nós. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor, e é muito comum para nós, e vermos Cristo Jesus, quando homem, como um semideus. Ah, Jesus é um semideus. Mas todo o poder de Cristo era fruto da sua busca, da sua dedicação, da sua consagração, da sua santidade. Consequentemente, totalmente possível a cada um de nós. E ele é apresentado como nosso modelo de resiliência. E quando nós olhamos para Cristo, vamos deparar com ele suportando no deserto todas as tentações. Temos dificuldades com as tentações? Grandes dificuldades, não é verdade? Mas Jesus a suportou. E eu creio que numa intensidade muito maior do que as tentações que nós sofremos. Haja vista que o diabo sabia da possibilidade, mesmo que distante, mas da possibilidade de conseguir Jesus como seu adepto. E ele investiu com todas as suas forças contra Cristo. E certamente todo o inferno pesou sobre os ombros de Cristo Jesus, mas ele não se dobrou, porque ele fez a vontade do Pai. Queres ser vencedor, queres vencer as dificuldades? Olhe para Jesus, olhe para o Pai, olhe para o Todo-Poderoso, porque Deus, ele pode nos capacitar. E ainda deparamos com Jesus em outro momento difícil. Cristo sempre passou por momentos difíceis. Lá no Getsêmani, olha só, Jesus estava no Getsêmani, já próximo da sua morte. O que Cristo estava fazendo? Orando. Nós queremos vencer sem oração, já notou isso? Aí eu quero vencer, mas eu não quero orar. Como você há de vencer se você não conversa com aquele que pode te dar a vitória? Como você pode vencer se você não quer contato com aquele que dá a vitória aos fiéis? Jesus, amados, nos seus momentos difíceis, complicados, nos momentos tensos da sua vida, estava no Getsêmani e ali orava. E diz a palavra que ele agonizava a ponto de suar gotas de sangue. Ou seja, era um momento de extrema necessidade. Ele entendia e buscava com todas as suas forças, mas resistiu. Ele resistiu, ele não deixou a sua missão, ele persistiu, ele não permitiu que os seus desejos de renúncia. Por que desejo de renúncia? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Lembra-se? Jesus pediu para que, se possível, Deus tirasse dele a missão. Mas o Senhor não tirou e ele prosseguiu. Ele foi em frente e fez a vontade do Pai Eterno. Eis aí mais um momento, amados, no qual nós vemos que é possível vencer todas as dificuldades. Mas é preciso buscar o Senhor com todas as nossas forças. Buscar o Senhor com todas as nossas forças, Ser resiliente é esperar no Senhor, é confiar no Senhor, é ter convicção plena que Deus olha por nós, que o Senhor está com seu olhar, com sua mão sobre a nossa vida. E vemos ainda, irmãos, que Cristo Jesus passou por outros momentos de dificuldades no seu trajeto até o Calvário. Oh, meu Deus, partindo para a morte. Sabia que ia morrer. O que estava acontecendo, o que o aguardava na caminhada, muitos que o zombavam, outros o humilhavam, subjugavam, o feriam. Era ultrajado, cuspiram no seu rosto, deram-lhe vinagre para beber, na sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos, bateram nele. Mesmo assim, Jesus não baixou a cabeça, não desistiu. Jesus, modelo de resiliência, ele não desistiu, ele seguiu em frente.
Ele não entrou em colapso, ele não fugiu, ele não abandonou, ele seguiu em frente. Ele seguiu em frente. E nós sabemos que ele cumpriu a sua missão, a missão de salvação. Era para Jesus desistir? Se fôssemos nós, será que teríamos desistido? Nós temos que resistir em Cristo, fazermos a vontade do Senhor. Se Cristo fez, nós podemos fazer. Se Cristo teve força para fazer, nós temos a mesma força. É o mesmo Deus que cuidou de Cristo, que cuida de cada um de nós. Amados, se Cristo em tudo, como homem, foi tentado e superou, com certeza, Ele deixou para nós um modelo, o exemplo de resiliência. Oh, glórias! Ele é o nosso sustento, é o nosso guia, é o nosso alvo. Cristo Jesus é tudo em nós, entenda dessa forma. Cristo Jesus é tudo em nós. As provas virão? Sim. As provações estarão diante de nós? Com certeza. Mas o exemplo de Cristo é de resiliência. Persista. Não baixe a cabeça. Não abandone. Não entre em colapso. Porque é o Senhor que te mantém de pé, é o Senhor que te mantém firme, é o Senhor que te abençoa, é o Senhor que te guarda. E prossigamos para que assim, amados, nós possamos ver a glória do Todo-Poderoso. Quero chamar a atenção ainda para 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 10. Ouçam. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Amém? Esse texto, ele fortalece a gente, não é verdade? Ele nos faz ter esperança. Nos faz ter esperança. E esse texto mostra-nos ainda que a resiliência é uma característica do servo de Deus. É uma característica daqueles que amam o Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo, irmãos, de uma forma poderosa, grandiosa, profunda, ele mostra que é possível passar por todos os momentos difíceis e, a exemplo de Cristo Jesus, vencê-los. Paulo expressou resiliência ao dizer: abatidos, porém não destruídos. Nessa versão que eu li está escrito: derrubados, porém não destruídos. Você pode até cair, você pode até tropeçar. Esse cair não é cair no pecado, irmãos. Não, de forma alguma. Mas, se você estiver firmado no Senhor, o Eterno te coloca de pé, te sustenta e te empurra para frente, te faz andar. Amém? Amados, as pressões, elas são comuns na nossa existência. Eu creio que todos que estão aqui passam ou já passaram por pressões. Seja elas quais forem, qualquer tipo de pressão. Algumas para te fazer desistir da caminhada, outros para fazê-lo desistir da vida, outros para fazê-lo errar, enfim. Em todos os aspectos das pressões são presentes. Elas estão aí para fazer-nos sofrer. E é isso que o maligno quer. Ele quer nos fazer sofrer. Ele quer nos fazer sofrer, irmãos. Mas o segredo, queridos, o segredo é nos revestirmos de Cristo Jesus. Tu queres vencer como Paulo venceu, como Cristo venceu? Revista-se do Senhor. Revista-se do Senhor e tu verás que o Senhor moverá de forma poderosa na tua existência. Porque Cristo Jesus está na nossa resiliência. Se você é resiliente, se você é uma pessoa que persiste, quem te faz persistir, quem te dá resiliência é Cristo Jesus presente na tua vida. Não ache que são as tuas forças. Nós não temos forças. É o Senhor que nos fortalece. Nunca te esqueça disso. É o Senhor que te fortalece. É o Senhor. A nossa parte é abrir o velho coração para Cristo e falar: Senhor, toma conta dele.
A partir do momento que nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, entregamos o nosso ser, nós somos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, e é este que move de uma forma soberana, de uma forma maravilhosa, como se fosse uma usina nuclear dentro do nosso coração, nos dando força interminável para seguirmos em frente. É Cristo que faz isso. Se nós formos olhar para o nosso braço, para a nossa força, para a nossa sabedoria, para o nosso conhecimento bíblico, não chegaríamos com certeza na semana seguinte. Não chegaríamos. Amados, é tempo de esperar no Senhor. É tempo de esperar no Senhor. É tempo de fazer a vontade do Todo-Poderoso. Porque quando Cristo manifesta-se na nossa existência, nós somos fortalecidos. Busquemos, portanto, a presença de Cristo Jesus acima de todas as coisas. É preciso buscar Cristo. É preciso buscar Cristo. Lembra-se dele no jardim, lá no Getsêmani? O que Cristo fazia no Getsêmani? Buscava Deus. O que Cristo fazia no monte? Buscava Deus. Ele não estava no monte para nos deixar um exemplo, no monte, no jardim. Não, ele estava fazendo a sua parte. Uma parte prática. Jesus não viveu uma ilusão sobre a face da terra, os seus dias não foram ilusórios. Eu estou aqui porque eu tenho que fazer isso, estou cumprindo o script de Deus na minha vida. Não, ele estava ali porque ele entendeu que nós precisávamos da sua graça, da sua misericórdia, do seu sacrifício. E dedicou-se para que alcançasse o favor do Pai Eterno e tivesse a força do Senhor. Essa é a verdade, amados. Necessário é que busquemos tal qual Jesus buscou o Senhor, que nós busquemos o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. É interessante, mas nós queremos as graças do Senhor sobre a nossa vida. Todos nós queremos as graças do Senhor, mas queremos que o Senhor nos abençoe lá no nosso cantinho. Daqui não saio, não me movo, não faço nada, o Senhor que me abençoe, porque assim é que está escrito na palavra. Não, não está escrito na palavra. Disse Jesus: vinde a mim. Já começa por aí, precisas sair do teu lugar. Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, os pecadores, os enfermos, os doentes. Venham até Cristo, e eu os libertarei. Oh, glórias! Amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de quem? De Deus. Queridos, vou ser sincero com vocês. Se eu fosse andar segundo a minha suficiência, segundo o meu conhecimento, segundo a minha força, eu já teria morrido. Eu já teria deixado Cristo, morrer no aspecto espiritual. Já teria deixado Cristo. Já teria deixado. Mas quando nós, amados, nos movemos na suficiência, na força, no mover, na glória, na graça de Deus, aí nada nos para, nada nos segura, e podemos levar todo tipo de pancada e não seremos deformados, não entraremos em colapso. Isso chama-se resiliência. Seja resiliente. Vamos passar por dificuldades? Vai sim. Fique feliz. As provas estão chegando aí na frente. As pressões virão. Quais? Não sei. Mas virão. Sejam resilientes. Passe com Cristo. Que Ele seja a nossa suficiência. Amém? Outro exemplo de um homem que ficou firme na presença do Senhor. Outro exemplo de resiliência. Davi. Davi é um exemplo para nós em diversos aspectos. Como é rica a vida desse homem. 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 até o 6. Ouça o que diz. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Zinclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Zinclague. Tomaram Zinclague e a incendiaram,
levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém, queridos? Irmãos, a chave para aumentar a nossa resiliência, a chave resume-se confiar integralmente em Deus. Oh, glórias! Eis a chave. Tu queres vitória? Confie totalmente em Deus. Como nós lemos nesse texto, irmãos, aqui é um exemplo de resiliência. Nós vemos que Davi chegou naquela cidade e descobriu que tudo havia sido destruído, que sua família havia sido levada cativa. Porém, ele confiou no Senhor, ele esperou no Senhor. A prova era grande, porém, ele esperou no Senhor. E isto porque ele confiava totalmente em Deus. Irmãos, a nossa intimidade com Deus nos leva a contemplá-lo melhor. E isso gera fé em nossos corações. Quando você tem intimidade com Deus, a tua fé com certeza será grande. A intimidade, a unidade, este caminhar com o Senhor, ele move de uma forma poderosa e a nossa fé com certeza cada dia aumenta. É preciso buscarmos o Senhor, irmãos, contemplar Deus, viver a vontade do Senhor, mesmo que, a exemplo de Davi, ao chegar naquela cidade, descobrir que ela foi destruída e que seus queridos haviam sido levados. Irmãos, é preciso contemplar o poder de Deus, contemplar o poder do Senhor, porque quando nós contemplamos o Senhor, seremos iluminados e o nosso rosto jamais sofrerá vexame. Oh, glórias! Salmo capítulo 34, versículo 5 afirma isso. Quando tu contemplas o rosto do Senhor, quando tu contemplas o Senhor, o teu rosto jamais sofrerá vexame. Tu não serás envergonhado, porque o Senhor é contigo. Deus é que te fortalece, é Ele que te coloca de pé. Certamente Davi teve seus momentos de fraqueza, como teve. A palavra é muito interessante, porque registrou os momentos fortes de Davi, porém nos momentos mais vergonhosos, ali estão registrados. A palavra registra para que nós possamos entender que o Senhor trabalha conosco, com pessoas imperfeitas, com seres humanos. E Davi era um ser humano tal qual somos, nada melhor do que nós. O que Davi tinha, irmãos, era um coração que olhava para o Senhor, que deixava-se mover pelo Espírito Santo do Eterno. E todas as vezes que em fraqueza tropeçava, levantava-se, colocava-se de pé e seguia. Seguia em frente. Eis aí a resiliência. Ele não se deixava destruir. Levava as pancadas, pecava, errava. Levantava, acertava-se com o Senhor e seguia em frente. É um exemplo para nós, não a partir do pecar. A Bíblia diz que nós não devemos curtir o pecado, gostar do pecado. Mas, se porventura tropeçarmos, é necessário levantar tal qual Davi levantou-se, tal qual Davi levantou-se. Amados, essa é uma verdade para cada um de nós. Hoje, através de Cristo, através do Senhor, nós podemos também ter acesso à graça, ao trono do Mestre, e receber dele o seu socorro nos momentos difíceis. Tu passas por momentos difíceis na tua vida? Qual o teu momento difícil? Qual o teu problema? O que é que te faz sofrer? Fica firme no Senhor. Seja resiliente, porque Deus virá, moverá, te colocará de pé. Oh, glórias!
Filipenses 4, versículo 13, ouça: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Deus. É Ele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra é clara, é direta. Mas, para que sejamos fortalecidos no Senhor, é necessário contemplarmos o Senhor. É preciso intimidade, buscarmos, vivermos a verdade dEle, e assim seremos fortalecidos, porque o Senhor há de mover de forma grandiosa. Amém? O crente maduro é resiliente. Tu és maduro? Então você está pronto para sofrer as pancadas da vida. Mas não serás destruído, não entrarás em colapso. Hás de levantar-se e seguir em frente, a exemplo de Cristo, a exemplo do apóstolo Paulo, a exemplo de Davi, entre tantos outros que persistiram na caminhada, não desistiram, perseveraram, foram resilientes. Oh, glórias! Irmãos, todos nós precisamos lidar com os problemas. Sim, precisamos lidar com eles. Precisamos superar os obstáculos, gerir as frustrações, os medos, administrar as pressões, estresses. E para isto é preciso que Cristo Jesus esteja no nosso coração. Que Cristo Jesus esteja conosco. Só dessa forma teremos força para seguirmos em frente, para vencermos as dificuldades. Jesus, amados, é o nosso exemplo de resiliência. O termo é novo, é moderno, mas Jesus é o eterno. E Ele deixou-nos o exemplo de como podemos vencer. A resiliência, com certeza, é uma característica da vida cristã. Sejas resiliente. Quanto mais resiliente, mais vitoriosos seremos. Interessante isto. Quanto mais pancadas, quanto mais dificuldades, quanto mais tentações, quanto mais momentos difíceis, nós seremos fortalecidos no eterno. O Senhor nos dá forças. E com certeza vamos passar por esses momentos com vitórias. Seremos vitoriosos. Seremos vitoriosos. Mas não te esqueças. Busque Deus. Viva Deus, seja de Deus. Que a graça do Eterno te envolva de uma forma poderosa. Amém? Estamos sujeitos às dificuldades do dia a dia? Sim, estamos. É interessante, amados. O Senhor nos diz que é preciso que sejamos santos, porém não seríamos tirados desse mundo. Nós estamos no meio desse mundo. Estamos vivendo no meio dessa sociedade. Teremos as dificuldades, mesmo com fidelidade ao Senhor. Jesus é exemplo de fidelidade. Quem mais fiel foi a Deus a não ser Jesus? Jesus é exemplo de fidelidade. Diz a palavra que ele não pecou. Ele foi fiel em todos os momentos da sua vida. É exemplo para nós. Se Jesus resistiu às tentações, se ele não pecou, nós podemos resisti-las e não pecar. Basta que haja em nosso coração o desejo de amar o Senhor acima de todas as coisas. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Veja a glória do Senhor. Experimente Deus, igreja. Temos que experimentar Deus. Experimente o Senhor, fale com Deus. Eu quero uma vida nova. Eu quero ser uma pessoa cheia do teu Espírito. Encha-te com o Espírito Santo de Deus. Viva princípios do Eterno. Prepare-te para ver a glória do Senhor, irmãos. Aqui nesta terra. Que será apenas um exemplo daquilo que Deus tem preparado para nós na glória. É interessante, mas estamos vivendo a glória de Deus sobre a face da terra. Estamos aqui para vivermos a glória do Senhor. E a glória maior viveremos ali com Ele por todo o sempre. Que nós possamos esperar nisso, confiar no Senhor, sermos fortalecidos nele e sermos, acima de tudo, resilientes. Para que quando os momentos difíceis chegarem, não te esqueças mais uma vez, quando as tentações, as provações, os momentos difíceis chegarem, não entre em colapso. Siga em frente. O Senhor é com os fiéis, o Senhor é contigo.
Deus te fortalece, Deus te dá condições para passar por sobre os problemas. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Amém, igreja? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso, nunca ficamos desanimados. Nunca fique desanimado. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, nosso corpo vai se gastando dia após dia. Pode ter certeza absoluta. O nosso espírito vai se renovando dia a dia. Ou seja, nós vamos ficando velho, porém, a presença de Deus torna-se cada dia mais forte. Cada dia mais forte. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Olha só, essa pequena e passageira aflição. Por que pequena e passageira? São poucos anos sobre a face da terra, pouquíssimos. Vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. O sofrimento que nós enfrentamos em nosso dia a dia, não há como comparar com a glória de Deus. Não há como comparar. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. Ou seja, nossos olhos não estão fixos nos problemas desta terra, nas dificuldades desta terra, nas enfermidades, problemas familiares e vai por aí, problemas profissionais, enfim. Nossos olhos não estão fitos nessas coisas, mas naquelas que não se veem. Qual é que não se vê? Deus, poder do Senhor, a glória de Deus, a majestade do Eterno. Oh, glórias! Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. A nossa existência sobre a face da terra, apenas um pouco. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. Que seja esse nosso alvo de vida. Amém? Sejamos resilientes, crentes maduros. Que a graça do Eterno mova poderosamente na nossa existência. Oh, glórias! Vamos orar então, amados. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover de forma poderosa na nossa vida, para que essa palavra fique gravada no nosso coração, Senhor. Para que nos momentos de dificuldades, tais quais os de Cristo, os de Paulo, Davi, que nesses momentos difíceis possamos olhar para Ti, esperar em Ti, que sejamos resilientes, que possamos passar pela prova, Senhor, e sairmos vencedores do outro lado. Senhor, prepara-nos, fortaleça-nos, alegra-nos, dá-nos forças, meu Deus. Oh, Senhor, fala conosco para que possamos esperar em Ti continuamente e que Tua graça se manifeste nas nossas vidas. Abençoe a esses que estão ouvindo esta palavra, que onde ouvir essa palavra, que sejam abençoados por ela. É meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 972.